Nosso primeiro momento é com Amor Exigente, que é essa organização maravilhosa que existe há mais de 40 anos, que não para de crescer e leva apoio para os adictos e familiares dos adictos, tá? Hoje de manhã foi o tema do meu café da manhã lá em casa, conversando com os meus pais, e meu pai falou assim: o Amor Exigente tem crescido, né? Eu tenho percebido. E eu falei: sim, tem crescido. E ele me falou assim, e eu contei um pouquinho como é que funcionava, como é que eram as reuniões, as partilhas. E aí ele falou: e tem retorno, assim, você sabe se as pessoas, elas ficam melhores? Se elas conseguem se recuperar? E eu estava falando para ele da quantidade de famílias restauradas, tratadas e transformadas, que é o que me encanta muito, né? Eu fico realmente muito feliz. E posso compartilhar isso com você da mesma forma. Amor Exigente é grupo de ação e transformação. E hoje a gente recebe dois voluntários muito queridos, Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos na Federação de Amor Exigente, e também o Fábio Leandro Blanco, que é voluntário do grupo Sementes do Sucesso, para a gente falar sobre o que é ser pai. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estar aqui. Vai, Prazer em recebê-lo. Obrigado. Luiz Fernando, Cláudia, querida, bom? como vai você? Cada vez melhor, né? E você? Cada vez melhor. Aqui, revista do mês de abril. Já estamos aí na segunda semana de abril, segunda-feira. Mas na semana passada nós tivemos aqui a visita ilustre do Miguel com a Isilda Alves e falaram de assuntos interessantíssimos. Né? E aquele médico maravilhoso, doutor Pablo, que incrível. Eu amei aquele bate-papo da semana passada. Mas não falamos do princípio, nem passamos o desenhinho lá do mês, que estamos passando todo mês. Ah, né? Então a gente vai passar hoje. Porque hoje é o primeiro dia da minha nova vida, Cláudia. Isso, gente, essa frase faz muito sentido, porque nada muda se você não mudar. Atitude, veja o vídeo. Hoje, muitos pais querem evitar os erros do passado. Não querem ser autoritários como seus próprios pais foram e acabam indo para o extremo oposto. Dão total liberdade, sem limites, sem regras. Mas uma criança sem direção se sente perdida. Ela precisa de orientação, precisa saber o que é o certo e o que é errado. Ser pai não é controlar, mas guiar. Não é impor medo, mas conquistar respeito. No Amor Exigente, acreditamos que os filhos não precisam apenas de carinho. Precisam de um amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, que exigem, orienta e educa. É isso aí, gente. Ser pai é guiar, né? Eu não sei de quem foi essa frase, mas eu achei importante. Ser pai é guiar. A experiência do Luiz Fernando como pai, eu já bem conheço. Acho que muitos que acompanham o programa diariamente, há muitos anos também, né? Luiz Fernando, pai de 4 filhos. Num determinado momento, ele falou: opa, tô quase que amigo, virei brother dessa moçada aqui, quando eu preciso ser pai. E percebeu que os filhos estavam realmente órfãos de pais vivos. E aí você mudou seu comportamento. Sei tudo. Passei a me valorizar como pai, minha esposa como mãe, e eles passaram a poder ser filhos, simplesmente assim, e deu certo, Cláudia. Há 23 anos que a minha família é uma nova família e que agora educamos os nossos netinhos, não é? Com regras, com disciplina, com nãos, com muito amor e exigência. É isso aí. E o Fábio, como é que é a sua história? A sua história é a história de um filho que foi guiado ou de um pai que está guiando? Olha, hoje, de um pai que, depois de um tempo sem guiar perfeitamente, acredito que estou conseguindo fazer isso, graças ao Amor Exigente, que tem me apoiado bastante nesse sentido, porque eu tenho uma história, eu tenho 2 filhos, né? E um deles é adicto, com mães separadas, não vivem juntos. E quando eu descobri que meu filho fazia o uso da maconha com 18 anos de idade, eu meio que me desesperei na época e levei ele, na época não foi ao Amor Exigente, eu levei ele para um programa que o Coronel Edson Ferrarini fazia na época, tal. E assim, foi muito normal, o pessoal de casa, até minha mãe, que ele mora comigo, com a minha mãe, né, na época. Ficou tranquilo, a gente achou, eu fui para o Narcóticos Anônimos, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, né, nunca tinha me deparado com aquilo na vida, né. E aí, chegando lá, a gente achou assim, o Narcóticos ainda um pouco pesado para a situação, né, 18 anos, minha mãe também ficou preocupada, enfim. E aí ele falou que ia parar, parou por um tempo,
ou não. E eu fiquei um pouco ausente nesse período. E agora que minha mãe, que era a mãe dele, né, faleceu, e ele entrou assim num caos maior. E eu comecei a enxergar mais de perto essa realidade. E aí foi quando eu, em desespero, procurei novamente o Coronel Ferrarini, ele já não estava mais com esse programa, e aí ele me indicou Amor Exigente. Aí foi quando eu fui até o Amor Exigente, e aí sim, eu comecei ali um trabalho onde eu comecei a reencontrar aquele caminho que eu tinha perdido, e aí demorei assim, hoje eu estou há 6 meses lá, mas demorei assim uns 30 dias para entender que a adicção era uma doença, que para mim até então não era, que o codependente também é, e eu não me admitia isso. E assim, e hoje, graças ao Amor Exigente, graças a Deus, graças à fé, graças ao trabalho, assim, melhorou bastante, inclusive o nosso relacionamento e tal, e estou vendo bastante evolução nesse sentido. Que bom. Bom que você esteja aqui com o Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando tem uma história muito parecida, né? Porque Pois você também descobriu O que Fábio estava existia o uso... contando, falou do Coronel Ferrarini, eu também passei pelo Coronel Ferrarini. Exatamente. Eu passei um monte de lugar, né, Cláudia? Até o dia que eu, conhecendo o Amor Exigente, descobri que nenhum lugar ia dar certo, nenhum lugar ia resolver, porque não era o lugar, nem as pessoas, nem os terapeutas, mas era eu mesmo que ia precisar fazer as mudanças no meu comportamento. Assumir a minha condição de pai, a autoridade de pai, não é? E estabelecer na minha casa a coisa mais simples do mundo, que é o princípio ético desse mês, que é a obediência às regras. Não é? E nada disso acontecia, era o caos, Cláudia. E agora, depois do Amor Exigente, realmente as coisas funcionaram. Então, é um programa esperançador, Cláudia. Eu convido a cada um de vocês que está nos ouvindo hoje, é claro que a gente tem uma audiência grande da família de Amor Exigente, mas tem também sempre uma audiência, talvez até maior ainda, claro, com certeza, maior ainda, de pessoas que estão vivenciando um problema. E não precisa ser de drogas especificamente, às vezes é mau comportamento, é desobediência, é agressão, violência, e não sabe como lidar. E o Amor Exigente é tão simples, né, Cláudia? Porque através de princípios básicos e éticos nós vamos nos reposicionando. E é isso. E essa nova forma de se olhar, você falou bem, né? Que você se olhou, se valorizou como pai, é que vai gerar mudanças nos nossos filhos. É interessante que você falou, filhos de mães diferentes, moram em casas separadas, enfim. Essa questão do divórcio, que hoje é muito presente na sociedade, infelizmente, né, gera uma culpa muito grande nos pais, de certa forma, né? E aí eu acho que nesse momento que perde-se um pouco a mão. Sim, e assim, a gente sempre, no primeiro momento, se culpa em relação a isso, né? E isso é uma das grandes vantagens que o Amor Exigente tem, de quê? De que ele mostra que, na verdade, a adicção, que é o caso que a gente está falando agora, é uma escolha que não é sua, né? Que se dependesse, ou seja, por exemplo, em relação a esse tipo de comportamento, meu filho, por exemplo, ele nunca teve um exemplo desse, né? Pelo contrário, ele sempre teve um incentivo ao contrário do uso de drogas e tal. Mas demora para a gente enxergar. Como ele disse, né? São princípios básicos que a gente sabe, só que a gente esquece. E o Amor Exigente, a frequência semanal, ela faz com que a gente não esqueça. Que fique sempre ali, fortalecendo. E isso, você só consegue mudar o outro se você mudar. E nesses 6 meses eu já vi esse tipo de comparação ao comportamento, tanto do meu filho quanto o meu. Você fez mudanças, Fábio? Sim, fiz mudanças. Quero que você me conte algumas daqui a pouquinho, uns 3 minutinhos, tá? Pensa aí, quais são as mudanças que você vai compartilhar aqui com a gente. Porque Amor Exigente é grupo de ação. E eu amo a frase que diz, nada muda se você não mudar. E outro dia a gente recebeu aqui uma adicta em recuperação, sóbria há algum tempo, maravilhosa, que ela fala assim, tudo muda se você mudar. Tudo muda se você mudar. Lá de volta aqui com os meus convidados, a gente está falando sobre ser pai. Ser pai não é controlar, mas sim guiar. Luiz Fernando falou
que ele precisou fazer mudanças, voltar a ter autoridade como pai, sem ser autoritário. Autoritário é uma coisa, autoridade é outra, né? E aí o Fábio Leandro agora vai me contar um pouquinho das mudanças que ele fez, que você percebe que já fez e que tem surtido efeito para sua própria saúde e qualidade de vida. Exatamente. Por exemplo, como você acabou de citar, da mudança que o Fernando fez em relação para melhorar. Então, eu fiz algumas, mas a mais importante dentre elas que eu senti é você conseguir falar o não para o seu filho, nessa condição dele. Porque assim, teve momentos que eu falava um não, mas de uma forma que por dentro estava me matando, né? Só que esse não acabou realmente ajudando bastante. Por quê? Porque daí você começa a educar e de uma forma como amigo, de uma forma rude, mas tranquila. Um outro comportamento, falando de ser firme ou não, eu tinha uma fala muito agressiva com ele, muito autoritária, e vi que também não funcionava. Então essa foi uma outra mudança. Então, hoje eu vou deixando ele perceber a minha mudança e aí ele vai vendo, poxa, o que está acontecendo? E é perceptível isso. Então, o não ser agressivo também funciona muito. Você, sim, como tem a frase do amor exigente, né? Que diz, eu te amo, mas eu não concordo com o que você faz. De errado, claro. Então, isso também caiu muito bem para mim. E uma terceira mudança, que isso era mais pessoal meu mesmo, era não ouvir com tanta atenção, né? Às vezes a gente estava ali e distraído com alguma situação e não estava nem percebendo. E às vezes, nesse momento, é que você deixava de guiar, é onde você perdia a mão. Então, essas três mudanças, assim, elas foram fundamentais. E que se você pensar, elas vêm do básico, só que você não pratica, ou eu pelo menos não praticava. E isso é a importância da sua frequência semanal, da sua partilha, porque quando você está lá na sua reunião semanal, conversando, e que você se depara com pessoas que estão numa condição até pior, né? Você olha para aquilo, consegue ajudar, dando um retorno. Então, assim, essas mudanças fizeram bastante diferença. Olha, me chama muita atenção e fico grata de você ter falado. Eu precisei prestar atenção porque eu não ouvia com tanta atenção. E a gente tem falado muito sobre essa parte da comunicação, que é a escuta ativa, que é você de fato estar interessado naquilo que o seu filho, que é a sua criança, ou seu adolescente, seu jovem, ou mesmo seu cônjuge tem para te falar. Prestar atenção e ter interesse em saber mais. Quando a gente fala de adolescente, então é ler, né, entender ali, lá dentro daquela fala, o que mais que pode estar acontecendo. A gente tem que realmente estar muito atento a tudo isso. E as crianças percebem, né, esse interesse dos pais. Sim. Se sentem amadas e valorizadas, né? Isso é muito importante. Quando eu converso e ouço um depoimento como esse, eu fico grata pensando o quanto o amor exigente nos liberta. Porque isso é libertador, né? Sim. Tanto para você quanto para o seu filho. Não é, Luiz? É isso mesmo, Cláudia. Você vê como o seu pai foi esperto, né? Ele quis saber a prática do negócio. Minha filha, mas como que funciona mesmo? Como que as pessoas podem saber que o amor exigente funciona? E acho que as entrevistas que você faz todas as semanas aqui, com milhares de pais e mães que vieram aqui, de dependentes químicos que vieram aqui contar suas histórias de sucesso, é uma prova de que funciona e que dá certo. E é dessa maneira, pegue de novo a nossa revista do Amor Exigente, Cláudia, porque o Tiago sempre faz capas muito interessantes. E a deste mês é aí um mágico com uma cartola, né? Primeiro que como é o mês da Páscoa, a gente olha e fala assim, acho que vai sair um coelho da Páscoa aí de dentro, né? Mas no amor exigente não há mágica, né, Cláudia? No amor exigente há trabalho. No amor exigente há mudança comportamental, como você disse, o nosso lema tão bonito agora há pouco. E o outro lema que me veio à mente quando o Fábio estava falando é que o seu amor sem exigência me humilha, a sua exigência sem amor me revolta e o seu amor exigente me engrandece. Porque é desta maneira, são as duas situações que acontecem que
mas são fatores de risco para maus comportamentos e uso e abuso de substância. É a família superprotetora, a família que é permissiva, e que com isso não exerce o papel de pai e de mãe, e a família agressiva ou a família impositiva demais, que acaba revoltando os seus filhos. Então, há sempre que tem que ter um meio termo, e o meio termo é amor com exigência, Cláudia. Com certeza. O André ali no Mexan estava falando sobre as pessoas que pegam a garrafa, né, o álcool como seu amigo. No fundo, nós seres humanos temos um vazio existencial, né? Tem um pedacinho ali que está faltando. E aí, eu queria que você que está assistindo pensasse no quanto dói para um adolescente que está com aquele vazio latente assim, perceber que o pai está ouvindo, mas não está ouvindo, né? Que o pai está falando sim porque está com preguiça do desgaste em de repente falar um não, né? Que tá, porque é claro que pai faz tudo da melhor forma possível e faz como pode, faz de acordo com as instruções e o conhecimento que tem, mas muitas vezes a gente está tão envolvido na nossa própria vida que a gente acaba fazendo tudo como se fosse no piloto automático e não para perceber que aquele vazio, principalmente no jovem e no adolescente, está doendo, né? E esse olhar atento, essa escuta ativa, esse não assertivo salva, liberta. O filho fala, ele disse não, então eu sou capaz de lidar com essa frustração. Ele botou fé em mim, né? Isso tudo engrandece quem está recebendo, inclusive, o não, o limite. Não é assim? É verdade, Cláudia. E esse exercício de saber ouvir o outro, a gente aprende dentro de sala de amor exigente. Porque na nossa metodologia tem um momento que você vai lá para falar e você fala e todos se calam e te ouvem. Daí a pouco você ouve um retorno do grupo e aí você se cala e ouve. Então, o aprender a ouvir, tanto de quem está falando como de quem está recebendo um retorno, é um exercício que não está acontecendo mais nas nossas famílias, na nossa sociedade, em função, inclusive, daquela pecinha mágica que a gente carrega no bolso, né? Infelizmente. Está aí nos levando a ficar cada vez mais ausente do mundo e das pessoas e dos relacionamentos. E isso vai ser um tema interessante também do nosso congresso aí. Vamos falar também sobre isso. Olha, eu vou pedir mais uns minutinhos, vou dar um recado e volto já para a gente continuar o nosso bate-papo, tá? Obrigado. De volta aqui com os meus convidados queridos. Se tiver pergunta, pode liberar, porque é muito bom também a gente poder atender pontualmente as pessoas que estão em casa, né? Ó, a Jennifer dos Santos diz, olá, tudo bem? É verdade que o tratamento só funciona quando a pessoa quer mudar? Luiz Fernando. Sim, só funciona quando a pessoa quer mudar. Mas a família pode fazer a pessoa querer mudar. Como é que é isso? Eu acho que o Fábio pode falar um pouquinho aí a respeito de como a gente faz o outro querer mudar. Como é que é, Fábio? Então, eu acho que essa pergunta dela, né, da pessoa querer mudar, ambos vão ter que mudar. Mas eu acho que o adicto é muito mais difícil por não aceitar, por negar sempre, né? Porque para ele sempre está tudo certo, ele a qualquer momento consegue parar. Esse é o discurso, né? E nós sabemos que não é dessa forma. Então, pelo menos no meu caso, a mudança começa por mim, não só o pai, mas os familiares ou amigos, quem puder. Tanto é que hoje eu tenho uma rede de amigos que me ajudam, né, a convencer ele. Eu já levei ele para o Amor Exigente, eu já levei ele para uma palestra, ele participou em alguns momentos da sobriedade. Ele, nesse momento, por exemplo, em que minha mãe faleceu, ele entrou, assim, disfuncionalidade total. Ele era um cara atleta que já tinha participado de fisiculturismo, trabalhava, estudava, inclusive fazendo nutrição, que o objetivo dele é ser um nutricionista esportivo, e parou com tudo. Nesses 6 meses que eu frequento lá, que eu comecei a mudar e ele percebeu, ele já voltou a trabalhar. Então, ele hoje ainda faz o uso, porém, ele não é mais totalmente disfuncional. Então, está. E assim, e não só a mudança dele querer ou da família querer, mas tem que tentar saber a causa e por todas as ajudas, né? Eu acho que você fazer uma terapia te ajuda bastante nesse sentido. A religião, independente de qual seja, também ajuda, porque a espiritualidade, né, mexe com tudo isso.
Então, assim, depende dele querer, sim, mas não exclusivamente. A família apoia muito mais do que, de repente, ele próprio nesse início. Depois, é claro que ele vai ter que ter aquela força de vontade dele, de estar todos os dias, né, procurando uma vida melhor. E lá nos grupos de amor exigente, você vai aprender a provocar uma crise, uma falsa crise gerenciada, com a intenção de mexer no adicto para que ele fale: opa, preciso de ajuda. Aí ele vai ter vontade. Mas assim, o mais importante é quem não é o adicto querer fazer a mudança. Então, precisa querer? Sim, a começar pelos codependentes, pelos familiares, né, Luiz Fernando? A mágica acontece aí, não é? Por isso que até recomendamos, se você tem realmente uma pessoa na sua família que está fazendo uso e abuso de substância, você tem que ir primeiro ao grupo. Não adianta querer carregar aquela pessoa que ainda, como o Fábio disse, ainda está na negação e ainda vai dizer que não quer ir, porque para que ele vai dizer, né? Para que eu quero ir se eu estou bem, se está tudo bem aqui, está dando tudo né? certo, né? Porque o primeiro momento de uso de drogas a gente sabe que é prazeroso. Vai trazer consequências nefastas, mas naquele primeiro momento ele está frequentando um grupo que todos usam e que está dando tudo certo. E agora a família sabe que o futuro é terrível, então já tem que agir. Subir o fundo de poço rapidinho aí para que ele possa depois querer ir. Olha, a próxima pergunta diz: olá, meu irmão faz uso de drogas há anos. Às vezes parece que vai melhorar, mas logo volta. Já tentei conversar, ajudar, brigar, ignorar, nada funciona. Existe alguma forma certa de agir nessas situações? Olha, eu penso que brigar não é o certo. Não é? O importante realmente é a família primeiro ir se tratar. Ela está dizendo o irmão, olha, que bom, uma irmã, não é tão bonito quando uma irmã tem a preocupação com o irmão. Mas ela tem que envolver a família toda dela, né? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, identificar quem são os facilitadores, quem está impedindo que ele chegue ao fundo de poço, através de passar a mão na cabeça, através de dar dinheiro, através de não deixar que as consequências aconteçam na vida da pessoa. Enfim, transformar a sua família numa família... Tem o nome dela? Não, não tem. Transformar a sua família numa família funcional, né? Tão importante lá no site do Amor Exigente, tem lá os artigos de famílias funcionais, né? Famílias onde as pessoas vivem os seus papéis, que é o princípio do mês. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, o avô é avô, a avó é avó. Quando há disciplina, quando há cooperação, é o beabá do Amor Exigente. Venha, minha amiga, para o Amor Exigente. Tá certo. Seu irmão vai ganhar uma nova vida a partir da mudança comportamental da sua família. Você vai ganhar uma qualidade de vida indescritível. Eu aposto com você. Você vai ficar cada vez melhor. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Karina Almeida, como lidar com o medo constante de uma recaída? Mesmo depois do tratamento, isso passa um dia? Você quer falar, Fábio? Em que momento que você está aí nesse... O que vocês acham? Você está com esse medo ainda? Como é que está a sua situação? Eu não posso testemunhar em relação à recaída, porque assim, ele não chegou a parar um momento e teve uma recaída. Mas eu sinto que esse medo, ele fica constante até você realmente ter, assim, uma firmeza que ele parou, que ele está evoluindo, né? Porque eu acho que você estar ali, que nem falava-se aqui, com agressividade, isso não funciona. Eu tenho prova disso, que no meu caso teve essa mudança a partir do momento que eu deixei de ter falas agressivas. A gente nunca chegou na agressão física, mas falas agressivas mais vindas de mim mesmo. Por quê? Porque eu era um codependente que eu não aceitava essa situação. Então, essa importância da família, do modo geral, estar consciente para poder conscientizar ele é bastante importante. Então, eu penso Luiz assim. Fernando, você teve que lidar com isso e, na verdade, com seus filhos, eu imagino que você passou por isso como pai ou não, mas você tem muita experiência nos grupos de sobriedade no Amor Exigente, né? Como E também com os familiares, né? Porque ela diz assim, esse medo meu passa um dia, eu diria que tem que passar, porque senão a sua vida vai se tornar um caos. Você vai ficar o tempo inteiro na desconfiança, o tempo inteiro no medo. Agora, a recaída e a
E a possibilidade da recaída de uma doença como a dependência química, do transtorno como a dependência química, ela é real e ela pode acontecer. Mas você não vai viver neste medo, não é? Mesmo porque a sua desconfiança e o seu controle pode ser um fator Um estopim para recaída. de recaída para ele. A verdade é risco que pra quando recaída. você vai para o amor exigente, você trata a sua codependência, você para de pisar em ovos. Você relembra quem você é, né? Toma posse da sua autoridade, da sua própria vida. Então já não vive mais em função de uma doença, de uma adicção. Você fica... Vai viver sua Lembrei do vida, Padre Haroldo que fala, medo de nada, só amor. medo de nada, só amor, nada te segure. Muitas famílias chegam ao amor exigente, você vê, nós vamos ter o congresso agora. Ah, eu não posso ir no congresso, como que eu vou ficar 3, 4 dias longe da minha casa, o meu filho pode recair. Bom, mas ele pode recair com você dentro de Você casa. dentro de casa. Então é aquela libertação de você viver sua vida, você fazer o que você quer fazer, que você gosta de fazer, que te dá prazer, que te dá qualidade de vida e estar atenta. Não é? Porque a partir do momento que acontecer a recaída, você tem como ajudar, você tem como encaminhar para um tratamento. Você percebe que como isso é libertador para outra parte, né? A outra parte fala, ó, foi, me deixou aqui. Agora, se eu fizer uma besteira, de repente entrar numa overdose, não vai ter nem ela para me salvar, porque está lá em Belo Horizonte no Congresso de Amor Exigente. É Opa, isso aí, Cláudia. ficar esperto aqui, né? É interessante. O mas amor exigente engrandece, não é? O amor exigente. Devolve a autonomia do outro, é tão importante, Cláudia. Que programa extraordinário. Vem conhecer. Ó, Luiz Fernando Calduro, Fábio Leandro Blanco, muito obrigada aos dois. Lembrando que o congresso acontece em junho, tem vaga ainda? Cláudia, com sorte, alguma desistência, então nos procure. Tá. amorexigente.org.br. Eu estarei lá. Vou amar se você puder ir e a gente vai fazer muitas trocas lá. Dona vai ser Mara muito vai bom, estar né? lá. Dona Mara maravilhosa, palestrantes renomadíssimos, vai ser um congresso fantástico. Aliás, Dona Mara, que saudades. Um beijo. E, contato do Amor Exigente, um WhatsApp para você mandar lá um oi. 1925196555. Pergunta qual é o endereço da reunião mais próxima da sua casa e vá, não fique só. 1925196555 e o Instagram Amor Exigente Oficial. Muito obrigada aos dois. Muito Até a obrigado. Até a próxima, Cláudia. Gratidão por tudo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Fábio. Tudo de bom, Obrigado, viu? igualmente.